sentir-se ferido, ferida por uma palavra ou uma atitude de alguém. Por acaso você já passou por isso alguma vez? Ou será que eu deveria perguntar quem é que nunca viveu uma situação assim? Ser ferido, infelizmente, é uma realidade que todas as pessoas no mundo, independente de idade, cor, credo ou raça, já experimentaram ou irão experimentar. Mas se sabemos disso, por que falar sobre esse assunto? Afinal, ele nem é lá muito agradável. Falar sobre esse assunto, pois a perspectiva a partir da qual hoje olharemos para ele, quer nos ajudar a perceber que o diferencial está e estará no que nós fizermos com as nossas feridas. E dependendo da escolha, isso pode causar uma reviravolta fantástica. Queridos e queridas, nós hoje olharemos especialmente para 3 momentos da história de um homem. 3 diferentes feridas e como ele lidou com cada uma delas. Hoje nós olharemos um pouco para a história de José. José era o filho mais jovem de Jacó, um dos 12. E por ter ele nascido quando o pai já era idoso, o pai o amava mais que aos outros filhos e deixava isso claro para quem quisesse ver. Além da preferência do pai por José, José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. E essas 2 atitudes acabaram despertando ciúme nos irmãos, o que levava eles a serem grosseiros ao falar com José. E mais, a Bíblia diz que eles alimentavam ódio pelo irmão. E assim chegamos à primeira ferida: ser odiado pelos irmãos. Não bastasse isso, José passou a ter sonhos que compartilhou com os irmãos. E estes sonhos davam a entender que ele, José, se tornaria mais importante que os outros e que eles precisariam se sujeitar a ele. A soma de todos esses fatores culminou no momento em que os irmãos chegaram a pensar em tirar a vida de José para ver no que dariam os seus sonhos. Um detalhe importante: juntos José e os irmãos cuidavam das ovelhas e das cabras do pai. E foi numa ocasião em que eles estavam longe de casa, cuidando das ovelhas, quando o pai então mandou José atrás para ver se eles estavam bem, que esse plano surgiu. Conversa vai, conversa vem, eles optaram por vendê-lo a alguns viajantes ao invés de tirar-lhe a vida. E eis que assim se fez. Temos aí o que podemos chamar de segunda ferida. Acontece que por essa atitude dos irmãos, José acabou indo parar no Egito, no palácio do rei. E eis que lá tudo o que José fazia prosperava, dava certo, ia bem. E o rei, é claro, foi se agradando disso. Acontece, porém, que não só o rei estava de olho nele, mas também a rainha. E acabou que ela queria ter relação com ele. Como José se negou, ela, insatisfeita, bolou um plano conseguindo distorcer a história, fazendo com que José fosse preso, e preso injustamente. E assim chegamos, queridos, à terceira ferida. Mas a história continua e ela surpreende. Eis que, passado algum tempo, estando José na prisão, ele conseguiu interpretar sonhos do rei e acabou sendo libertado e ganhando poder, agora sobre todo o Egito, tendo sido ele feito governador. Esse sonho que José interpretou
dizia respeito ao que talvez você já ouviu falar, aos 7 anos de vacas magras, 7 anos de fome, e os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, iniciando como o período da fome. Quem vocês imaginam que possa ter ido até o Egito em busca de comida? Acertou quem respondeu que foram os irmãos de José. A história é longa e riquíssima em detalhes, mas resumindo, para nós hoje cabe dizer que José logo os reconheceu, mas os irmãos não o reconheceram. Eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando o que tudo deve ter passado na mente e no coração de José nessa hora. 3 grandes feridas às quais ele foi submetido. Ele agora poderoso, podendo fazer o que bem entendesse. Teria pensado em vingança? Fazer mal aos irmãos e à rainha? Pagar na mesma moeda? Enquanto pensamos, vamos seguir só mais um pouquinho. José, antes de se revelar, foi muito astuto, no bom sentido, bolando um plano que fez com que os irmãos voltassem à sua terra e retornassem ao palácio, trazendo junto o pai Jacó. Pai que ele tanto queria saber se estava vivo, que ele tanto queria rever. E eis que então José revela sua identidade. E aqui me passa um calafrio só de imaginar o que os irmãos agora devem ter sentido. Medo? Vontade de fugir? Culpa? Correr? O que dizer? Talvez. Mas eis que José surpreende quando os tranquiliza, dizendo que não precisam se sentir culpados por o terem vendido. De forma doce e maravilhosa, José afirma que Deus o enviou na frente deles para, por meio dele, salvar vidas. E aqui nos vem, queridos, 3 ensinamentos a partir da história de José. Vejamos a reviravolta que ele deu na sua história e na história dos irmãos. E um primeiro ensinamento: José não permitiu que a dor das suas feridas o dominassem, amargurassem, dirigissem seu agir. Segundo ensinamento: José mostrou que, confiando no bondoso agir de Deus no tempo dele, é possível dar a volta por cima. É possível ver algo ruim como algo bom, uma crise como uma oportunidade. E terceiro ensinamento: ele usou tudo isso para fazer o bem a muita gente. Queridos, traduzindo todo esse agir de José em outras palavras, afirmo que José produziu uma pérola. E por que eu digo isso? Quem aí sabe como uma pérola se forma? A pérola se forma dentro da ostra, quando um grão de areia ou um parasita entra dentro dela e a machuca. E a ostra, como defesa, envolve aquilo que a feriu, com camadas e mais camadas de nácar, uma substância que ela tem dentro dela. E assim vai formando uma pérola. Por isso a história diz que uma ostra que nunca foi ferida não produz pérola. E que uma pérola é uma ferida cicatrizada. E esse, queridos, é o convite que nos vem hoje. Saber que o mesmo pode acontecer conosco, tal como aconteceu com José. Somos convidados a não deixar que a dor das nossas feridas nos amargure, mas com a ajuda de Deus dar a volta por cima, usando tudo isso para fazer o bem. Envolvendo as nossas feridas com várias camadas, não de nácar, mas de amor, transformemos elas em algo bom. Lembrando sempre que na vida nada é em vão. Ou é bênção, ou é lição, até mesmo as nossas feridas.
Queridas, queridos, há pouco nós falamos que feridas todos temos, assim como José teve. A diferença está e sempre estará no que vamos escolher fazer com elas. Viver amargurados ou produzir pérolas. A escolha é nossa. Escolhamos, como José, produzir pérolas e assim fazer a diferença, se não para todo um povo, mas para algumas pessoas. Que Deus nos sare para que saremos a outros. Essa foi um pouco a história de José, que você encontra no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante, que eu te convido a ler com calma nessa semana, prestando atenção na riqueza de detalhes e deixando-se por ela inspirar e motivar. Ferida aberta ou pérola, ferida cicatrizada? A escolha é nossa. Que Deus nos ajude.